Fala galera do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Estou super feliz com o retorno de vocês, os feedbacks positivos das aulas que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando. Isso é muito importante para mim. É saber que eu estou no caminho certo, que eu estou levando aí conhecimento para vocês, eu estou apoiando vocês no conhecimento. Né? Levar conhecimento é um pouco de, ousadia minha, né? Eu estou ajudando vocês a chegarem nesse conhecimento, né? Estou sendo uma ponte. Estou sendo esse apoio aí, essa é a minha função, né? Mostrar para você que matemática é fácil, que as pessoas dizem que é difícil, que tem que ser gênio, isso não existe, isso é falácia. Matemática é uma ciência para quem quer aprender. Então, se você quer aprender, você pode aprender e eu estou aqui para isso, tá? Para te ajudar, para te apoiar, te jogar para cima e dizer assim, ó, você é capaz de aprender matemática, tá certo? Você é capaz de aprender lógica. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado por todos os feedbacks. Vocês estão juntos comigo, maratonando aí o canal. Já colocaram o apelido do canal Vagflix, tá? Fizeram uma brincadeirinha aí, vocês sabem com o quê? Então é Vagflix o canal. A galera tá maratonando mesmo e eu fico muito feliz por isso, tá? Esse reconhecimento é a melhor coisa do mundo. Gente, vídeo de hoje, super importante, é o vídeo sobre sistemas de medidas. Hoje nós vamos falar sobre medir. O ato de medir. Será que a gente mede bastante no dia a dia? Vamos ver isso aqui hoje, tá? Vamos revisar os sistemas de medidas, sistema de comprimento, como é que mede comprimento, como é que mede área, como é que mede volume, como é que mede talvez temperatura, podemos falar também. Então a gente vai falar hoje de medidas, o ato de medir, tá certo? Vai ter situações do dia a dia, vai ter um pouco de história, né? O que a gente já está acostumado aqui, né? A esse roteiro, falar um pouquinho da história da matemática, falar das aplicações na vida real, falar da vida da gente, essas coisas no nosso contexto social e também ir para o nosso foco, que é a resolução de questões, tá bom? Esse assunto interessa muito aos enenzeiros, a galera do concurso, os concurseiros também agrada muito, tá? É um assunto importante para todo mundo. Ele é um assunto que importa da vida real até as mais diversas provas que nós encontramos por aí. Vamos nessa, viu? Boa sorte aqui pra gente. Galera, medir. Será que a gente mede no dia a dia? Muito. Eu trouxe até umas figurinhas aqui. A gente o tempo todo tá de olho na balança para ver se engordou, se emagreceu, né? Então a gente mede a nossa massa corporal, né, que a gente chama de peso. A gente mede tempo o tempo todo. O tempo todo, faltam tantos minutos, tantas horas, daqui tantos anos, isso é medida de tempo, a gente está medindo o tempo. A gente mede distância entre lugares, a distância para colocar um carro entre outro, você calcula a distância entre duas cidades, a distância entre dois países, a gente usa muito, né? A questão do quilômetro, do metro, a gente mede a altura, eu fiz uma brincadeirinha aqui com as crianças, o tempo todo medindo a altura, a gente mede temperatura, né? Lá no sul do país está tantos graus negativos, então o ato de medir, ele faz parte do nosso dia a dia. O que seria de nós, da nossa vida, sem essa organização que a gente tem dos sistemas de medidas? Então, essa é para quem gosta de dizer que matemática não serve para nada, serve para muita coisa, né? Para organizar essa ação de medir. Então, a ação medir, ela é toda organizada, baseada em unidades de medidas. Mas a pergunta que não quer calar, como foi que surgiram as medidas? De onde veio esse metro que a gente utiliza hoje? Esse metro, será que Deus mandou do céu um caderno já com organizado, já tudo bonitinho? Não, não foi assim. Gente, as unidades de medidas, elas surgiram ao longo da história da humanidade de acordo com a necessidade e as demandas do momento ali do homem. O homem foi criando unidades de medida e foi adaptando de acordo à sua necessidade. E interessante que algumas unidades de medidas eram baseadas no corpo dos faraós, tá? No corpo da galera lá do Egito, então eles utilizavam o corpo. Exemplo, palmo. Quando você está sem nenhuma fita métrica, quando você está sem nenhuma unidade de medida assim mais específica e você quer medir algo, você pode usar o palmo, concorda comigo? Então o palmo é uma das unidades de medida mais antigas. Eu trouxe outras para vocês aqui, ó. O cúbito. O cúbito foi muito utilizada pelos egípcios e ela consistia na distância entre o cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. Então, as medidas eram muitas vezes baseadas no corpo deles, tá certo? Então, era do cotovelo até o dedo médio, é chamado de
cúbito. A jarda, galera, jarda. A jarda já é a distância entre o nariz e a ponta do polegar. Tá vendo aqui? Isso que é considerado uma jarda. Essa unidade de medida aqui no Brasil a gente não usa, mas nos Estados Unidos, até hoje, eles utilizam a medida jarda nos jogos de futebol americano, tá? Pode observar aí. Trouxe outra aqui, a milha. A milha, ela vale aproximadamente 1,6 metros. Né? Quando nos Estados Unidos é muito utilizado as milhas, tá? Tem até uma música, né? A milhas e milhas distantes do meu amor. Esqueci o nome do cantor agora, vai me perder. Blitz, se eu não me engano, é a banda Blitz. Então a milha, quando você vai para os Estados Unidos, é o que você vê nas placas, é muita coisa com milha, tá? E aí é importante você ter esse conhecimento aqui, essa conversão, né, de 1,6 metros para você se situar lá fora, tá bom? Então, a gente percebe o que então? Que a medida, as unidades de medida, elas eram muito variadas. No Egito era uma, na Inglaterra era outra, e aí, quando foi, não lembro exatamente o século, mas dois astrônomos chegaram e organizaram isso pra gente na França e criaram o metro, tá, galera? Então agora eu vou trazer as medidas que pertencem ao Sistema Internacional de Medidas. Eu vou largar tudo isso que eu disse, eu falei de várias coisas diferentes e agora eu vou padronizar, tá? Na verdade, esses dois astrônomos padronizaram pra gente as medidas e criaram um metro. Então veja bem, tudo vai funcionar em função do metro. Nesse quadro aqui, eu trago para vocês as medidas lineares, tá? Medidas que medem o quê? Comprimentos, tá certo? Distâncias. Então, lineares, lembrar de linha. Vamos ver. Comprimento. A base está aqui, é o metro, certo, galera? Metro. Aqui, à esquerda, eu vou ter os múltiplos do metro. Vou escrever aqui, múltiplos. E aqui à direita, eu vou ter os submúltiplos do metro. Os múltiplos servem para medir coisas maiores, né? E os submúltiplos para medir coisas menores. Um exemplo, quando você vai medir a distância entre duas cidades, você não vai usar o metro, senão vai ficar um número desconfortável para falar. Por isso que a gente usa quilômetros. A ideia aqui é o seguinte, galera, é multiplicando por 10 ou dividindo por 10, tá certo? Funciona assim. É o seguinte, decâmetro. O decâmetro, o símbolo é DAM, tá vendo? O decâmetro, ele é 10 metros, tá certo? 10 metros. Então, o decâmetro, ele tem 10 metros. Já o HM é o hectômetro. Aqui em cima eu botei o apelido, tá vendo? Então, hectômetro, HM, é o metro multiplicado por 100. E o quilômetro é o metro multiplicado por 1000, tá bom? Então, tá aqui os múltiplos. É bom decorar o hectômetro e o decâmetro, porque são coisas que a gente não usa na vida real. Se cair na tua prova quilômetro, vai ser fácil de você acertar, porque quilômetro você sabe que é 1000 metros. Beleza. Do lado de cá você tem os submúltiplos do metro. Se você pegar o metro e dividir por 10, tá? Se você pegar o metro e dividir... Pegar o metro, tá? Metro, e dividir em 10 partes, você vai ter o decímetro, ó, decímetro. Se você pegar o metro e dividir em 100 partes, você vai ter o centímetro. E se você pegar o metro e dividir em 1000 partes, você vai ter o milímetro. Então, essa tabela funciona ou multiplicando por 10 ou dividindo por 10, tá? Que é o lance de correr a vírgula. Já já eu explico para vocês. Já já vai ter exemplo. Eu criei um macete para vocês. Na verdade, não é meu. Eu estou replicando só aqui. Mas eu trouxe um macete que vai ajudar vocês a decorar essa tabela. Porque o que mais importa, gente, vocês têm que decorar é isso aqui, ó, que eu vou marcar de azul. Se você decorar essa daqui que eu estou marcando de azul, as outras fica fácil. Quer ver? Se liga aqui, como é que eu faço? O macete é: Camila hoje dançou muito, depois comeu M&M. Camila hoje dançou muito, depois comeu M&M. Camila é para você lembrar do KM. Já está destacado. KM seria o quê? O quilômetro, tá vendo? Hoje é para você lembrar do HM. Dançou, dan, para você lembrar do decâmetro. Muito é para lembrar do metro. Então, a gente relaciona essa brincadeira aqui com cada unidade de medida. Então, Camila hoje dançou muito, depois comeu M&M. Bem, se você decora isso, você ajeita a sua vida e a minha. Por quê? Depois eu quero medir, se eu quiser medir massa,
se na prova cair massa, tá? Quantos quilos tem o arroz? Quantos quilos tem o feijão? Quantos gramas tem determinada substância? O que a gente faz? É a mesma tabela. Só que ao invés de M, você vai botar G no lugar. É a mesma tabela, galera. Camila hoje dançou muito. Só que ao invés de M, você vai colocar G. Fácil, né? E se na prova cair medidas de capacidade, volume, litro, quilolitro, hectolitro, a mesma coisa. No lugar do M, você vai colocar um L, tá vendo? Olha como é fácil. Então, na verdade, você só precisa decorar o quê? Só precisa decorar a primeira linha aqui. O resto eu dou conta para vocês, tá? Já já vai ter exercícios, exemplos, fica aí. Outra coisa, e se for medidas de área? E aí, galera, área? Porque vocês sabem que existe uma diferença, né? Se a gente vai medir um retângulo, um apartamento, sei lá, e você diz que a área do apartamento geralmente há um erro, né? As pessoas falam, a área é 70 metros do apartamento. Não é 70 metros a área do apartamento, é 70 metros o quê? Quadrados, tá certo? 70 metros quadrados, não é 70 metros. Nós estamos falando aqui de medida de área, tá? Então, ao invés de usar o metro, que é essa medida aqui linear, nós vamos usar o metro quadrado, tá? Seria um quadrado de 1 metro por 1 metro. É a mesma situação, tá vendo? Camila hoje dançou muito, depois comeu MM. Só que ao invés de metro, vai ser metro ao quadrado. E de uma casa para outra, você vai multiplicar por 100, certo? Exemplo, se eu tenho 2 decâmetros ao quadrado aqui e quero ir para o metro quadrado, é uma casa só que uma casa nesse assunto é vezes 100. Porque seria mais ou menos assim, ó, é 10 por 10, tá? Que é 100. Então, cada casa vale 100. Então, esse 2 decâmetros quadrados seria 200 metros quadrados. Fazendo o pensamento análogo agora com medidas de volume, nós vamos ter o seguinte, o volume é assim, a mesma coisa, Camila hoje dançou muito, metro cúbico, decâmetro cúbico, de uma casa para outra multiplica por 1000, certo? Então, quando for quadrado, de uma casa para outra, ou divide ou multiplica por 100. Já no metro cúbico, o que é um metro cúbico? Um metro cúbico, gente, é uma caixinha como essa daqui, que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. É isso que é um metro cúbico, tá bom? Essa é a unidade padrão aqui. Aqui a unidade padrão é 1 metro quadrado, já aqui nós temos 1 metro cúbico como unidade padrão. E aí as transformações elas são muito parecidas. O que vai mudar é, se for o slide passado, você vai multiplicar por 10 ou dividir por 10. A gente vai ver já já. Se for área ou volume, vai dividir por área, multiplica por 100 ou divide por 100, volume por 1000, certo? Antes de cair nos exercícios, ainda preciso falar de algumas relações importantes, galera. A primeira é essa daqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Isso cai muito em concurso, cai muito em vestibular, tá? Cai muito no Enem. Você precisa estar em dia com essa transformação. Essa ilustraçãozinha aqui é para mostrar para vocês que o líquido que cabe dentro de 1 litro, de um recipiente que cabe 1 litro, é exatamente, é igualzinho ao que cabe dentro de 1 decímetro cúbico, tá? O que é 1 decímetro cúbico? É essa caixa aqui que tem 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, né? 10 centímetros por 10 por 10, tá? Essa relação é super importante. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Não se esqueçam disso, tá? Você pode ser cobrado em alguma prova em relação a isso. O que eu quero dizer é, se você tem 7 litros, é a mesma coisa de quê? De 7 decímetros cúbicos. E aí tem algumas relações que são decorrentes dessa que não precisa decorar. 1 litro. Se eu multiplicar 1 litro por 1000, galera, eu vou ter o quê? 1000 litros, concorda? E se eu pegar 1 decímetro cúbico e multiplicar por 1000? Voltemos aqui um pouquinho. Se eu estou aqui no decímetro cúbico, se eu multiplicar por 1000, eu vou ter o quê? 1 metro cúbico. Por isso que a gente diz que 1000 litros é a mesma coisa de 1 metro cúbico, certo? Se quiser acrescentar mais um aí ainda, 1 ml é a mesma coisa de 1 centímetro cúbico. Eu não decoro essas outras. Eu só decoro essa daqui para mim, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Para eu chegar nessa daqui, que 1 ml é 1 centímetro cúbico, eu só fiz dividir por 1000. Eu peguei 1 litro e dividi por 1000, dá 1 ml,
e dividir 1 decímetro cúbico por 1000, que dá 1 centímetro cúbico, tá? Aqui também eu trago a tonelada, que são 1000 quilos. Isso aqui é um are, tá, gente? Are. E aqui é 1 hectare. São medidas agrárias, você não precisa decorar, porque normalmente os autores de prova, eles se posicionam, eles dizem lá, ó, 1 hectare vale 10.000 metros quadrados. São unidades que a gente usa para medir áreas agrárias, tá certo? E aqui a gente tem as medidas de tempo, que é bem tranquilo para a gente, não é? 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 1 hora 3.600 segundos. Como é que eu cheguei nisso aqui? 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60, 3.600, tá certo? Bem, chegamos à metade praticamente aqui do nosso vídeo e falei muita coisa, não foi? Deixa eu só voltar aqui. A gente falou aqui como a gente mede no cotidiano, falamos um pouquinho de história de medidas, trouxemos aqui a nossa tabela, tá? Camila hoje dançou muito, depois comeu MM. Se for medida linear, são todas essas aqui, vezes 10 ou dividido por 10. Área vezes 100 ou dividido por 100. Volume dividido ou multiplicado por 1000. Essa parte que também foi bem importante, esse slide. E agora a gente vai para os nossos exemplos, tá certo? É agora nos exemplos que a gente consegue clarear mais esse nosso pensamento, tá bom? Vou desacelerar um pouquinho aqui para que vocês entendam tudo. Bem, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, isso é importante, tá certo, galera? E compartilha com todos os amigos aí o canal. Diga lá para os amigos, ó, assiste a aula do Vaguinho lá que você vai aprender muita coisa. Faz esse favor para mim. Vamos nessa? Exemplo 1, bem tranquilo. Eu vou colocar aqui em cima, galera, tá? A tabelinha para vocês não precisarem voltar aí nos apontamentos de vocês. Mas eu acredito que vocês estão escrevendo tudo isso no caderno, né? Vocês estão fazendo um caderno aí super organizado, né? Eu acredito muito na organização, sabia? Importância de organizar, não é? Eu acho assim fundamental. Camila hoje dançou muito, depois comeu MM. Identifique verdade para as verdadeiras e F como falsas. Vamos nessa? 645 segundos é igual a 10 minutos e 45 segundos, será? O que eu posso fazer aqui? Eu pensei assim, 10 minutos. Se eu pegar 10 e multiplicar por 60, eu vou estar transformando em segundos, concorda? Então vai dar 600 segundos, mais 45 que tem aqui é 645. Então, a primeira é verdade. 645 segundos é igual a 10 minutos e 45 segundos. Gente, essa segunda situação que eu vou fazer aqui agora, eu vou até colocar asterisco, porque é uma das maiores pegadinhas que existem. Eu já vi gente errando na nossa vida, tá? Na hora de assinar contrato, tá lá assim, ó, a pessoa trabalhou 7 horas e meia. A pessoa trabalhou 7 horas e 30 minutos e colocou isso aqui, 7,30, como se fosse 7 horas e 30 minutos. Não é. Eu vou colocar já falso aqui para vocês e vou explicar de duas maneiras, tá? 7,30 horas, será que é 7 horas e 30 minutos? Prestem atenção. Ó, 7,30. Eu vou fazer de duas formas. Primeira maneira, 7,30 é 7 horas mais 0,30 da hora. Concorda comigo? 7,3 é 7 mais 0,3. Bem, então aqui vai ficar 7 horas mais 0,3. 1 hora tem 60 minutos. É por isso que eu botei esse 60 aqui. 0,3 vezes 60 dá 18. Portanto, 7,3 horas é 7 horas e 18 minutos e não 7 horas e 30. Ou eu poderia fazer essa questão de uma outra forma, quer ver? 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos. 30 minutos, gente, é meia hora. E meia hora eu represento assim, ó, meia hora, tá? Metade da hora. Então, 7 horas mais meia vai dar 7,5H, tá certo? Então, não confunda isso, por favor. 7,3 horas não é 7 horas e 30 minutos, é 7 horas e 18 minutos. Legal? Vamos agora para o terceiro. O terceiro, gente, eu tenho assim, ó.
Essa soma aqui, quilômetro, metro e tal, é igual a isso aqui, ó, tem uma igualdade aqui, tá? Para a gente julgar. Esse resultado aqui eu não vou fazer nada com ele, eu vou trabalhar só o lado esquerdo. Então, por que eu trouxe essa questão? Para ajudar vocês agora nas transformações. Presta atenção, tá bem legal. Eu separei exercícios assim incríveis para vocês, tá certo? Para que vocês acompanhem perfeito aqui a aula. Ó, deu uma complicadinha aqui que eu botei um 10 a menos 1. 10 a menos 1, galera, vocês podem substituir por 0,1, tá? É porque aqui, ó, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1/10. E 1/10 é a mesma coisa de 0,1. Quilômetro mais 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, então fica 2,5 vezes 1000. Só que aqui já está em metros. Veja que a resposta aqui está em metro. Então eu vou jogar todo mundo para metro, viu? Essa foi minha ideia aqui. E 50 centímetros aqui nós temos. Para sair do centímetro para o metro, você vai voltar quantas casas? 1, 2. Então 50 centímetros. A vírgula está aqui, tá vendo? A vírgula está aqui invisível. Volta 2. 1, 2. Então vai ficar 0,5 metros. Nem precisava disso tudo, né? Porque a gente sabe pela vida real que 1 metro são 100 centímetros. Então 50 centímetros, meio metro. Bem, aqui. 45 vezes 0,1 vai dar 4,5 quilômetros, mais 2,5 vezes 100 é 2.500 metros, menos meio metro. Tá faltando agora só transformar de quilômetro para metro. É assim que você faz, ó. Você quer sair de quilômetro para metro, então você vai multiplicar. Quando você vai para a direita, então vezes 10, tá certo? Quando você volta, você divide por 10. Corre a vírgula. Fala assim, ó, eu corro a vírgula, é melhor. Eu estou aqui no quilômetro, tá vendo? Quilômetro, e quero vir para metro. Eu vou correr a vírgula. 1, 2, 3. Corre a vírgula 3 para a direita. Tá aqui, ó. A vírgula tá aqui. Vocês estão vendo? A vírgula tá aqui. Eu vou correr 3 para a direita. Então, se eu correr 1, vem para aqui. E aí, como não tem mais nada, bota zeros. Então, vai dar 4.500 metros mais 2.500 metros menos 0,5 metros. 4.500 mais 2.500 dá 7.000. 7.000 menos meio vai dar exatamente 6.995,5 metros. Portanto, verdade, tá? É meio chatinho essa primeira parte aqui, mas eu não posso pular disso para que vocês fiquem bons aqui, vocês fiquem bem bons nessas transformações. Tá tudo bem aí? Acompanhando direitinho a aula? Vamos nessa. Pessoal, aqui ainda nesse exemplo 1, a gente tem esse item, só que vocês percebem aqui que há medidas de volume sendo tratadas aqui, não é? Hectolitro, litro, mas a gente vai tentar utilizar a mesma tabela, certo? Então, vamos de novo aqui. Camila hoje dançou muito, depois comeu M&M, certo? O que vocês vão fazer para mim aqui? Aonde tem M aqui, a gente vai colocar L, entendeu? Então a gente só decora esta tabela e a gente faz as devidas substituições. Então onde tem M, você coloca L em todos os lugares aqui. Veja, antes da igualdade a gente tem várias medidas aqui, vários números, que é igual a 6.674,39 litros. Então o que eu vou ter que fazer? Transformar tudo em litros, tá certo? Observe, aqui nós temos HL. Do HL para o litro são 2 casas para a direita, vezes 100. Então vai ficar 6.430. Corri a vírgula 2 vezes. Menos decilitro para o litro, volta uma para a esquerda. Então vai ficar 72,3 litros. Mais, aqui nós temos decalitros. Cuidado, decilitro, decalitro. Decalitro para o litro é 1 para a direita, vezes 10, então vai ficar 324 litros. E aqui já está em litros, menos 7,31 litros. Se eu somar aqui 6.430 mais 324, vai dar 6.754 L menos. Aí eu vou juntar agora 72,3 com 7,31, vai dar 72 com 7, 79
6.061L. Se a gente fizer essa continha aqui, vai dar exatamente 6.674,39 litros. Então, mais um item aqui que a gente vai marcar verdadeiro, beleza? Vamos para o próximo? Para a gente encerrar esse exemplo aqui, tem vários ainda. Estou com vários exemplos, tá? Enem, concurso, vários. Aí, galera, eu vou agora fazer essa questão aqui de baixo. Bora. Vocês estão observando que a resposta está em metro quadrado, então é medida de área, viu? Ao invés de multiplicar por 10, eu vou por 100. Sabe como é que é? Aqui, ó. Tudo em metro quadrado. Eu estou aqui em quilômetro quadrado. Veja como é que eu faço. Eu estou em quilômetro quadrado, e quero ir para metro, tá? Quadrado. Vão ser 3 casas. São 3, 1, 2, 3. Só que nesse assunto, 3 casas é multiplicado por 100, então vai ser 6 deslocamentos de vírgula, sacou? São 3 casas que você vai andar. Só que cada casa é vezes 100, então você vai deslocar a vírgula 6 vezes aqui, ó. Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 3 zeros, metro quadrado, tá bom? Mais, aqui já está em metro quadrado, eu não faço nada. Decímetro quadrado é aqui. Para vir para o metro quadrado, volta uma casa, mas nesse assunto quadrado, uma casa vale 2 deslocamentos, que é dividir por 100. Então a gente vai voltar 2. A vírgula está aqui invisível, então volta 2. 1, 2, vai ficar 3,54 metros quadrados. Pronto, observe que está tudo em metro quadrado. Essa conta não tá ruim de fazer, está super tranquila de fazer. Vai dar, o que você tem aqui, ó, 7.052,00 mais esse 3 daqui, o 3 vai ficar aqui, e 54 aqui mais 0,10 vai dar 64. Mais uma questão que a gente vai marcar verdadeiro, tá bom? Bem, o que acontece? Eu preciso de mais um bloco sobre esse assunto, porque nesse bloco eu fui muito detalhista aqui. Eu fiz essas transformações que muita gente tem dificuldade, então eu fui bem aqui nas transformações, tá? E acabei deixando uma série de questões que eu preparei para vocês para o próximo bloco, tá? Não saia daí. Vai só tomar uma água, tá certo? Quando acabar aqui esse vídeo, descansa um pouquinho e volte para assistir os exercícios que eu preparei de Enem, de concurso, de vestibular sobre esse assunto. A gente vai explorar tudo isso aqui, mas na resolução de problemas, tá? Porque a gente não resolveu problemas. Existe uma diferença nesse tipo de exercício, que é só de usar mesmo a teoria, para a resolução de problema, que é quando você é apresentado a uma situação da vida real ou da semi-realidade, que você precisa articular a ideia, enfim. É o que a gente vai fazer no próximo bloco, tá bom? Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos e a gente só tem a crescer juntos. Eu com vocês aqui, tá? Nossa parceria, nossa liga é forte, tá certo? Muitíssimo obrigado pelo prestígio de ter ficado comigo até o final. Deus abençoe aí teu raciocínio, que você consiga aprender de verdade, tá? Superar esses traumas da matemática aí e ver que é uma ciência que dá para aprender sim. Beijo grande, até. Tchau!